meia dúzia, 6 estratégias para emagrecimento. 6 ações, não são estratégias, são ações para emagrecimento. Porque fé sem obra é morta, né? A gente não vai querer conquistar alguma coisa tendo força de vontade, né? A gente sabe que isso é uma grande furada, né? Vocês concordam comigo? Porque se eu depender de força de vontade, eu tô ferrada, né? Para fazer as coisas, né? Aquela vontade, não. O que a gente tem que depender? De disciplina e de hábito. Então, tem que ter disciplina, fazer, não quero fazer, vai lá e faz. Tem que fazer, vai lá e faz. Tem que fazer, vai lá e faz. Tem que fazer, vai lá e faz. Simples assim, né, Laide? Após isso, você cria um hábito. Aí você se sente, você tem disciplina. Porque mudar um hábito, né? Parar de comer uma coisa que eu gosto para comer uma coisa que eu nunca comi, não é algo fácil, né? Então a gente precisa definitivamente trazer aí respostas para isso, né? Então a gente vai começar a falar hoje das 6 ações para o emagrecimento. 6 ações para o emagrecimento. A gente não pode esquecer que quando eu emagreço, eu estou fazendo uma reprogramação celular. Tem muito nutricionista e blogueiro que fazem o trabalho, cada um faz o seu, e eles apenas comparam, apenas existe uma comparação entre caloria. Não importa se você está comendo um chocolate cheio de aditivo químico, mas é menos calórico, né? E as pessoas acreditam que isso vai realmente emagrecer. A pessoa vai emagrecer. Vou ler, Má. As pessoas vão emagrecer. As pessoas vão emagrecer. Só que elas vão emagrecer de forma doentia. Elas vão ter pouca massa magra, muita massa de gordura ainda, porque elas não vão fazer a reprogramação adequada. E elas vão ter muitos sintomas por conta dos aditivos químicos e dos alimentos industrializados, né? Então, quando você substitui, por exemplo, vi lá um Nutri falando assim, eu até vou colocar isso lá no Instagram, né? Aqui vou colocar no Reels essas observações, né? Ele substitui Coca-Cola Diet pelo suco de laranja, pelo suco de uva. Então a pessoa, ele começa assim, a pessoa não vai tomar Coca-Cola normal. Aí a pessoa quer substituir pelo suco de uva. Só que o suco de uva, gente, ele tem uma alta concentração de açúcar também. A Coca-Cola tem mais? Tem mais. Mas o suco de uva puro, definitivamente, é altamente inflamatório. Por quê? Porque vai aumentar muito a insulina, tem muito carboidrato. O que ele fala? Então, nós vamos colocar uma Coca-Cola Diet. Essa é a resposta, uma Coca-Cola Diet, né? A gente tem outras opções. Eu posso, por exemplo, demolhar uma chia, que é o que eu vou mostrar para vocês, fazer uma chia demolhada, né? E colocar esse suco de uva. Vai ficar gostoso, só que vai quebrar o índice glicêmico. Então, eu estou comendo mais saudável, né? Do que colocar uma Coca-Cola Diet, que tem adoçante, que é altamente cancerígeno, os estudos já mostram, eu vou mostrar isso, né? E também tem componentes químicos, né, da Coca-Cola que são aditivos altamente intoxicantes. Então, definitivamente, a gente tem que ter um raciocínio lógico, bioquímico, e tem que se preocupar sim com a perda de peso. É óbvio, peso é problema, gordura é problema, só que eu preciso cuidar, tá? Então eu vou fazer essas observações aí, fazer um reel só falando disso, para poder trazer uma visão melhor, né? Porque eu fico boba como as pessoas ainda caem nessa, né? E caem, porque elas emagrecem. Aí ele mostrou uma foto da pessoa magra. Gente, a pessoa está sem músculo. Ela está flácida, caída, é muito claro. Emagreceu. Totalmente sem músculo. Inflamada ainda. Ou seja, emagreceu tudo que poderia? Não. Emagreceu da forma adequada? Não. Porque a gente, para emagrecer da forma adequada, a gente precisa definitivamente ver as ações que eu vou colocar hoje aqui. Por isso que eu coloquei esse título, sabe? Uma tentativa de ajudar vocês a entender a necessidade disso. Doutor, o cálculo dos carboidratos para diabetes é o mesmo que usamos? O mesmo que usamos, tá? É a quantidade de carboidrato. Quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína naquele alimento, né? Então, por exemplo, uma tapioca,
ela tem uma quantidade altíssima de carboidrato, né? 80% não, 70% da tapioca é carboidrato, gente. O negócio tapioca é um problema sério. Se a gente não souber lidar com ela, a gente se perde. Então, eu como tapioca todos os dias, todos, sem exceção. Café da manhã é tapioca. Como é que é a minha tapioca? Eu coloco apenas 2 colheres de sopa, eu coloco 1 colher de sobremesa de farinha de coco que sobrou do leite de coco, e eu coloco linhaça, ou chia, desculpa, né? Então, isso na tapioca. Então, você vê, fica uma quantidade muito pequena. Cada colher de sopa dá mais ou menos 25 gramas. Eu vou ter aí, no máximo, 50 gramas de carboidrato pela manhã. Só tem um detalhe. Quando eu coloco a farinha de coco, que é fibra, e quando eu coloco a chia, eu diminuo essa entrada de carboidrato por volta de 40%. Ou seja, essa quantidade de carbo que entrou é uma quantidade de carbo que vai entrar, só que não vai dar pico de insulina, ela vai entrar aos poucos. Só que não é só isso. Além da tapioca, do jeito que eu falei para vocês que eu faço, que quem só vai assistir, quem só vai poder ver lá no YouTube, que eu vou descer essa live no YouTube, que é importante, o que acontece? Eu também coloco proteína e azeite. Então, eu coloco azeite extra virgem e coloco proteína animal, né? Eu coloco frango, carne, lombo, proteína animal. Aí eu faço essa proteína de várias formas. Eu posso fazer cozida, desfiada. Eu posso fazer uma receita de processar ela e fazer como se fosse um nuggets. Eu posso fazer de várias formas, né? Essa carne. Cozida, assada, enfim. Aí isso não é tão importante. O mais importante é o tipo, né? Então você percebe, quando eu faço isso, sabe para quanto vai o meu índice glicêmico, a glicemia aumentada? Para praticamente 10. É muito baixo, né? Não vai para 40, 50, 60. A insulina aumentou, a glicose aumentou, a insulina aumentou, minha glicose vai aumentar. Minha glicose aumentou, minha insulina vai aumentar. Qual que é a grande guerra? Qual que é a grande guerra para o emagrecimento? É achatar a insulina, gente. Nunca se esqueçam disso. A grande guerra para emagrecimento é achatar a insulina. Quando eu achato a insulina, o que é achatar? Diminuir a entrada alta da insulina. Como é que eu faço isso? Colocando pouco carbo com proteína e gordura. Esse é o grande segredo. Mas, a gordura não vai engordar? Não engorda. Por que a gordura não engorda? A quantidade de gordura, é claro, se eu colocar muita gordura, é claro que eu vou reservar. Então, eu tenho uma quantidade de gordura determinada, né? Não é muita gordura, mas eu tenho uma quantidade maior de proteína. A proteína ela tem que ser alta, a proteína tem que ser uma quantidade adequada. As pessoas não comem proteína na quantidade adequada. 99% das pessoas comem, inclusive vocês estão aqui, carboidrato. E o carboidrato definitivamente não é adequado nessa quantidade que as pessoas comem. Tem que ter pouco carboidrato e muito mais proteína e pouca gordura. Quando eu faço isso, acabou, gente. Meu índice glicêmico vai lá pro chão. Eu não tenho pico de insulina, então eu fico bem, eu não engordo. Por que faz engordar? Picos de insulina. Como é que eu faço pico de insulina? Quando eu como carboidrato sem proteína e sem gordura, principalmente a gordura vegetal. E aí eu faço pico de insulina. Além disso, quando eu coloco muito carboidrato, né? Então eu tenho que colocar bastante proteína, colocar uma quantidade não tão grande de azeite, de gordura, e colocar o carboidrato com fibra, seja qual for. Porque, por exemplo, a batata doce, ela tem mais carboidrato do que a batata normal. Só tem um detalhe, a casca da batata doce é fibra. Então, a batata doce tem muito mais fibra que a batata normal. Essa batata normal, batata que as pessoas inglesas, que as pessoas compram. Então, tem menos caloria? Tem menos caloria. Só tem um detalhe, a fibra que está contida no alimento muda toda a caloria. Porque fibra também é carboidrato. Então, por exemplo, a batata doce, ela tem por volta de 8% de fibra. É muita coisa. A batata inglesa, ela tem muito menos, ela tem 3% de fibra. É muito menor a quantidade. Então, mesmo que a batata doce ela tenha menos carboidrato, ela tenha mais carboidrato que a batata inglesa, ela ainda é melhor, porque ela tem fibra dentro dela e na casca.
Comer com casca, então, é melhor ainda, né? Então, quando eu faço, por exemplo, uma batata doce amassada com uma chia, pode ser uma farinha de chia ou a semente de chia. Prestem atenção que eu tô falando que essa aula é muito importante. Uma semente de chia, ou uma farinha de chia, junto com essa batata doce e uma proteína, por exemplo, um frango, eu faço um croquetinho, certo? Pronto, esse croquete já pode ser meu café da manhã. Por que eu não posso colocar um croquete de manhã? Se eu como frango pela manhã, se eu como frango na hora do almoço, por que eu não... À tarde, inclusive, tem gente que come lanche com frango. Por que eu não posso comer de manhã? Eu posso colocar esse frango embutido, sem você perceber. Pode ser, não precisa nem ser o frango desfiado, pode ser o frango triturado no processador. Fica ótimo. Você nem percebe que tem frango lá. E aí você consegue, ou carne mesmo, vermelha, ou lombo, você consegue fazer alimentos muito versáteis, saborosos, sem se preocupar com essa questão de estar comendo frango de manhã. Ué, você não come presunto? Você não come presunto? Frios? A gente faz um frios de manhã, né? Então, a gente tem várias formas de pensar e de fazer ações diferenciadas para que a gente possa definitivamente saber o que a gente pode ou não comer. Regina, eu também tenho que pesquisar a live no Instagram. Ah, não entendi. Estão pesquisando a live? Não está aparecendo minha live lá no Instagram? Não está aparecendo que eu tô... O que está acontecendo aí na lupinha, gente? Antes ficava na tela inicial sua live ativa. Doutora, não sei o que está acontecendo, mas não está aparecendo a live aqui para mim. Preciso pesquisar o seu Insta e cheguei aqui. Por isso, ontem estava acontecendo isso e hoje também continua. Eu acho que eu preciso, sabe o quê? Atualizar meu Instagram. Ele deve estar sem atualização. Eu vou atualizar. Gente, obrigada por falarem, viu? Obrigada por falarem. Ah lá, bom vocês terem me falado, tá vendo? Vocês não sabem? Mandem para as amigas, então. Manda um linkinho para as amigas. Olha só se vocês não sabem. A batata doce me dá muita distensão. Se eu colocar grãos na batata inglesa, não fica boa? Pode ajudar também, ajuda sim. A batata inglesa, ela tem muito agrotóxico, mas dá para comer. Se você tomar um detoxificante, tranquilo. A batata inglesa tem muito agrotóxico, uma coisa assim absurda, né? Porque ela não é tão raiz quanto a batata doce, né? Como a mandioca, as raízes, né? Ela é mais rasa, tá? Mas dá para colocar, sim, dá para colocar. Você colocando, fazendo esse croquete, por exemplo, com a batata doce, vai ficar excelente, tá? Então dá pra gente fazer isso sim. Pra mim tá ótimo, Luísa. Não está aparecendo a live automaticamente, fui no seu perfil para entrar. Então, eu acho que eu tô precisando, sabe o quê? Atualizar, Sol. Obrigada por avisar, viu? Vou atualizar meu Instagram, faz tempo que eu não atualizo. Bom, então, essas estratégias são muito importantes. Eu falei 6 estratégias, né? Até agora eu falei umas 10 para vocês, né? Tudo é estratégia, tudo é ação, tudo é algo para ser feito. Outra coisa muito importante. Então, eu dei os detalhes de como achatar a insulina. Isso vocês precisam saber fazer de cor e salteado. Não pode ter insulina alta, não pode. Então, vocês vão lá no YouTube, vocês vão lá eu vou colocar até uma tabela para vocês, vou fazer isso, fazer um stories não, um reel só disso, de quantidade calórica, tá? Então, assim, é muito importante que não é só a caloria, então não é só a quantidade de carboidrato, de gordura que tem um alimento, né? É o quanto ele aumenta a sua glicemia. Esse é um dos grandes segredos para você emagrecer, gente. Prestem atenção. Baixar a insulina. Então, quanto tem de fibra nesse carboidrato? Quanto tem de carboidrato? Né? Você precisa separar as coisas. Então, se tem pouca fibra e muito carboidrato, certamente você vai ter problemas. Por exemplo, a tapioca é essa. Ela tem 2 gramas de fibra, pouquíssimo. Tapioca é polvilho doce, gente. Polvilho doce não tem fibra. É o polvilho puro, é o carboidrato puro, a glicose pura. Então, tapioca, se você não souber comer a tapioca, ela vai aumentar a tua glicemia. Vai aumentar. A tapioca vai, a batata doce aumenta. Muitas vezes eu falo para o paciente assim ou para a aluna, troca arroz com feijão, troca arroz principalmente, que arroz é
as pessoas acabam comendo. Pode até comer pouco arroz, mas muito pouco, né? De preferência não comer, o melhor, porque arroz é mais inflamatório. Mas é muito o índice glicêmico alto também. Mas se você comer pouquinho arroz, é que nem a tapioca. Você acaba abaixando o índice glicêmico. Só que arroz, comparado à tapioca, ele tá igual. Então, arroz e tapioca, na verdade, o arroz limpo, o arroz limpinho, sem fibra, sem nada, ele tem 90% de carboidrato, tá? Então, a tapioca, ela é um alimento com índice glicêmico altíssimo. Altíssimo. Entrou a tapioca no teu corpo sem nada, só tapioca, comeu lá tapioca com uma tapioca com uma margarina que as pessoas costumam comer, que é um absurdo, né? A margarina é altamente inflamatória, mas ainda muita gente come. Junto com ou a manteiga mesmo, você vai aumentar a glicemia, porque dependendo da quantidade de tapioca. Então, cada vez que você vai comer tapioca, no máximo 2 colheres de sopa. No máximo, nada mais do que 2 colheres de sopa de tapioca, porque ela vai aumentar a quantidade calórica e vai aumentar o índice glicêmico, vai aumentar a glicemia. Então, a gente precisa achatar essa tapioca com o quê? Achatar essa tapioca, ou seja, achatar o índice glicêmico da tapioca, a quantidade de glicose da tapioca, de carboidrato da tapioca, com o quê? Com fibra. Então, eu vou colocar farinha de coco, vou colocar uma farinha de linhaça, uma farinha de chia, ou mesmo a chia em grão, já achato isso, já melhora demais a minha condição. Se eu coloco uma proteína junto e um pouquinho de gordura, muito pouco, mas coloco, fica maravilhoso. Né? Agora, quais gorduras, quais proteínas? Quanto mais a sua proteína for de origem animal, menos inflamação você tem. Então, a inflamação é um motivo para você engordar. A inflamação é um motivo para você não conseguir quebrar a tua gordura. Então, se você está com um processo inflamatório e quer emagrecer, não adianta só diminuir calorias, você precisa desinflamar também, porque a inflamação ela é um fator crucial nesse processo, né? Então, se eu como alimentos industrializados em grande quantidade, esses alimentos, chocolates, esses chocolates normais, bolachas, né, salgadinhos, como se fosse normal, só para substituir caloria, eu vou estar inflamando. Então, eu diminuo meu peso, mas eu fico doente. Não adianta diminuir peso e ficar doente, né? E aumenta a gordura também branca, que é a pior gordura, e diminui o músculo. Então, o emagrecimento saudável qual é? Maravilhoso, metabolicamente falando. É aumento da massa e diminuição da gordura. Ponto, não tem conversa. Tem que fazer isso. Tá fazendo isso? Não tá, tem que fazer. Ah, Ruth, mas eu não medi. Então, é importante você medir, fazer uma bioimpedância, ou fazer uma bioimpedância eletrônica, por exemplo, a minha bioimpedância, ela é online. Os meus pacientes mandam fotos para mim. As alunas do Clube Ametista mandam fotos. A partir das fotos eu consigo ver se está me emagrecendo, se não está emagrecendo, o que está acontecendo com a pessoa, né? Então, se está aumentando o músculo, se está abaixando o músculo, se está aumentando a gordura, se está abaixando a gordura, tudo isso a gente consegue ver. Então, ter um padrão para a gente poder seguir é muito importante, tá? A tapioca, eu uso, Silvia, a tapioca comum do supermercado, tá? Eu uso essa. Agora, se você conseguir fazer a tapioca em casa, é muito melhor. É melhor, ponto, é melhor. Não falando que não é. Mas eu não tenho tempo para isso, eu não faço. Eu não como um monte de coisa, tapioca eu como, tá? É do supermercado. Então, essa tapioca, você pode fazer a partir do polvilho doce em casa. Maravilhoso, eu tenho receita, todo mundo tem, é fácil fazer, não é nada difícil. Dá mais trabalho, mas tem pessoas que querem, eu acho ótimo. Eu não faço. Não faço porque eu não tenho esse tempo e essa necessidade. Por quê? Porque eu suplemento para compensar. Lembra? Tudo que eu faço de besteira, eu suplemento para compensar. Pintei o cabelo, eu suplemento. Comi errado a tapioca todo dia, que tem um aditivinho, tem. Eu suplemento também para detoxificar, para desinflamar. Então, eu faço tudo, né? Então, a gente precisa pensar, faço exercício físico, que também compensa essa inflamação. Você percebe quantas nuances a gente tem aí? Quantas ações a gente tem para emagrecimento? Não é nenhuma, nem duas, nem três, nem 10. São várias. A gente tem que só pensar da melhor forma possível, ter o conhecimento para poder lidar com isso. Boa tarde. O que acha do consumo de leite em pó? Vera, assim, ó, uma ótima pergunta tua.
O leite, ele é altamente inflamatório. Eu não uso leite em pó. Porque o leite, quando você compara o leite líquido e o leite em pó, a diferença é o quê? A retirada da água, só isso. Só retirou a água, porque o resto está tudo dentro do leite em pó. Então, em termos de qualidade nutricional, é excelente. A mesma coisa, o que tem no leite de vaca líquido tem no leite desidratado, tá? A questão não é essa, a questão é outra. A questão é o que tem dentro desse leite que vai me inflamar e vai me engordar. E não só engordar, mas vai me fazer eu ter rinite, sinusite. Sabe essas ites da vida? O leite de derivados, ele dá muito. Então, eu retiro o leite, né? Não só pensando no emagrecimento, mas pensando na sua qualidade de vida. Você vai emagrecer mais? Vai emagrecer mais. Por quê? Porque você está cuidando da glicose, está cuidando da proteína, está cuidando da quantidade calórica, está cuidando de tudo. Está fazendo exercício, está fazendo tudo para emagrecer. Só que aí você vai ter um potencial maior, que é a desinflamação. Aí você desinflama. Então, eu vejo isso como potenciais. Ah, Ruth, eu quero continuar com meu leite em pó desnatado. É melhor do que o leite em pó, certamente melhor que o leite em pó integral. Né? Pensando em emagrecimento, no leite em pó integral você tem muito mais gordura do que no leite desnatado. Então, em termos de caloria, é melhor o em pó desnatado. Tá? Em termos de quantidade proteica, é igual. Tá? Não tem diferença. O que muda no desnatado para o leite integral é a retirada da gordura. Tá? Então, você já diminui. Aí é uma opção de vocês. Você vai escolher como você quer. Você quer o melhor? Eu sempre vou te dar o melhor. O que mais potencializa, que mais te deixa bem, é isso. Porque você vai ficar doente. Vai ficar magra doente. Pode ter certeza disso. Quanto mais leite e derivados você tomar, mais inflamação você vai ter e mais doença você vai ter. Então, você vai ser uma magra falsa. Não tem como fazer músculo tomando leite de vaca. Porque o leite de vaca, como ele inflama muito, ele não deixa você fazer músculo. Né? Ele não deixa. Você pode até perder gordura, mas músculo você não faz. Então, você vai ficar uma magra flácida. Para você ficar uma magra forte, você vai precisar fazer um exercício intenso, de muita força e tomar muita proteína. Entendeu? Então, você tem que ter jogadas aí. Só que mesmo assim, você fica doente. Alguma coisa você não vai ficar bem. Você pode ter insônia, você pode ter depressão, mesmo que seja no nível menor. Você pode ter uma azia, você pode ter uma sinusite, uma rinite, uma itite, uma gastrite. Porque essas doenças não são normais, elas acontecem por conta da inflamação, tá? Então é muito importante a gente escolher muito bem, entender o que eu tô comendo e por que eu tô comendo. Aí a decisão é sua e você vai manejando como você achar melhor, entendeu? Porque cada um é cada um. O índice glicêmico do feijão e grãos de bico são semelhantes do arroz ao arroz, doutora? Não, o índice glicêmico do feijão é altíssimo. Feijão tem muito carboidrato, tá? Ele tá pertinho ali do índice glicêmico do arroz. Ele tem mais fibra. Porque se for arroz branco, claro que ele tem mais índice glicêmico, é maior do que o do feijão, tá? Porque o feijão tem fibra também. Mas se for arroz integral, é menor do que o feijão, entendeu? Então depende muito do tipo de arroz, Lili. Não existe o arroz, existe o tipo de arroz, tá? Grão de bico, pouquíssimo carboidrato comparado ao feijão. Feijão tem muito mais. Tá? Feijão tem muito mais carboidrato do que o grão de bico. Tá? Tapioca acompanhada de uma proteína? Sim, já, que fica maravilhoso. Ou fica delicioso. Delicioso. Uma tapioca acompanhada de proteína é o que há. É muito bom, tá? Quais proteínas eu uso? Eu uso proteína animal. Tá? Frango, peixe, lombo. As que eu mais uso, tá? Ah, Ruth, são as melhores? Não existe o melhor, gente. Tudo tá contaminado. Para você ter menos contaminação, precisa ser orgânico e olha lá, precisa ver a qualidade. Então, assim, 90% da população não come orgânico. Eu não como orgânico, aqui não tem orgânico para eu comer. Eu não vou ficar dependendo de orgânico. Não vou ficar fissurada com isso. Então, o que eu faço? Eu sempre vou colocar os temperos, as ervas e sempre vou colocar suplementos que me tiram a oxidação, a inflamação e me detoxifica. Porque a intoxicação, gente, ela é muito alta dentro da gente. Tudo que é comida
Está contaminada. Não tem comida boa, maravilhosa, não. Não tem. A indústria quer ganhar dinheiro. Então, quando eu compro, por exemplo, um frango, eu vou comprar um frango, né, sem tempero nenhum. Ou eu compro congelado, ou já compro fresco, né? Então eu uso esse frango, esse peixe, esse lombo, essa carne e faço as minhas proteínas com os meus temperos, com tudo meu, né? Sem nenhum tipo de aditivo. Mas a gente sabe que nas carnes industrializadas, a gente definitivamente faz realmente... tem alguns componentes que podem definitivamente atrapalhar a nossa vida, tá? Doutora, quando você está com falta de ferro, o que preciso fazer? Lica, falta de ferro tem muito a ver com a quantidade de ferro que você está colocando, que é pouca. Provavelmente você está com pouca proteína. Tem a ver com hipotiroidismo também, precisa ver a tua tireoide. Você vai aprender isso no Clube Ametista. No Clube Ametista você aprende isso, tá? Vai ser muito bom. No Clube Ametista a gente aprende isso. Então tem que suplementar ferro, quando é assim, mas precisa ir na causa. Precisa ver só tireoide, provavelmente a tireoide que está com problema, tá? A Gi está decepcionada. Nefro passou o cálcio para minha mãe com indícios de problema no rim e vascular. Olha aí, a Gi, o conhecimento que a Gi está tendo. A Gi sabe que cálcio é a última coisa que ela vai dar para uma pessoa com problemas nefróticos e vasculares. Porque o cálcio, ele é o quê? Ele é um dos agentes inflamatórios. Para eu ter inflamação, eu tenho que ter muito cálcio. E é por isso que as pessoas têm osteoporose e osteopenia, por causa da inflamação. Tira o cálcio do osso para poder inflamar. Sem cálcio não tem inflamação, gente. Então o cálcio ele constrói osso, mas ele também ajuda a construir a inflamação. As placas também ele ajuda, né? Os problemas renais. Então assim, a última coisa é dar, né, Gi? A Gi já sabe disso. Clube Ametista ensinando, né, Gi? Olha o conhecimento, né? O que a tua mãe precisa? Vitamina D. Ela só precisa de vitamina D. Porque a comida já dá o cálcio. Se precisar de uma suplementação que é muito difícil, o que a gente faz? A gente suplementa um pouquinho. 50 miligramas, 100, olha lá, né? Vamos ver, vamos individualizar, vamos ver os exames, né? Então, Lica, tem que aumentar a vitamina D, não tem jeito. Doutora Ruth, quiabo contém nada, quiabo, pouquíssimo carboidrato no quiabo, coisa assim de alguns gramas, 4, pouquíssimo. Dá para comer tranquilo. Legume, gente, tem pouquíssimo carboidrato. Mandei exame da tireoide da minha amiga que faltou. Ah, legal. Disse para evitar carne vermelha. Pois é. Quem tem glaucoma, problema de visão, precisa ter cuidado com o suplemento? Não, de jeito nenhum. Glaucoma aí é um processo inflamatório, né, na visão, que é aumento da pressão alta. É justamente o contrário, tá? O que está faltando é magnésio nessa pessoa com glaucoma. Ruth, você ainda recomenda o uso de cachaça para limpar? Com certeza, Sol. Cachaça, eu nem entrei nesse mérito, né? Não só recomendo a cachaça, só como eu já ampliei. Eu já deixo o frango de molho na cachaça com água, porque a cachaça, gente, a mais porcaria, tá? Cachaça barata. Eu uso a 51, mas quando tem aquelas menores é mais barata, eu compro a mais baratinha ainda. Mas 51 é uma ótima, barata, dá pra você comprar. Você coloca a cachaça junto com água, na pinga junto com água. Não é nem cachaça, é pinga, né, só. Cachaça ainda é gourmet, né? E aí, o que eu faço? Eu já agora não escorro mais. Eu já coloco na água, eu já coloco com água filtrada, né? O frango na cachaça. Dou uma lavadinha no frango antes, dou uma enxaguadinha, deixo ele limpinho, coloco ele na água de molho no mínimo, 1 hora, no mínimo. Eu até posso deixar de um dia para o outro também, depende muito do meu tempo. Mas no mínimo 1 hora eu coloco cedo, na hora do almoço eu faço isso. Eu coloco cedo e na hora do almoço que eu vou ver. Eu começo a cozinhar, gente, 6 horas da manhã, tá? Vocês não estão entendendo. 6 horas da manhã eu tô colocando a comida na pressão aqui, tá? Por causa das meninas, a comida das meninas e a minha comida também, dependendo. Eu sou muito assim, eu organizo conforme meus horários, eu encaixo. Pra na hora do almoço, né? Eu vou pensando como é que eu faço. Eu sou muito ágil em relação a isso. E aí, o que eu faço? Eu cozinho junto, agora só. Eu cozinho a cachaça junto na pressão. O que acontece? Fica maravilhoso. Por quê? Porque você evapora todo o álcool e ela mantém, né, aquele gostinho bem gostoso do frango. Além disso, a cachaça ela quebra a proteína do frango, deixando a proteína mais macia. Tira o cheiro ruim do frango,
Porque muita gente não come frango por conta do cheiro ruim, gente. Mas é fácil, é fácil. É só deixar na pinga. É um grande segredo esse, que eu aprendi há uns 30 anos atrás. Eu já pratico isso há uns 30 anos atrás, gente. São segredinhos que fazem tanta diferença, né? É uma diferença tão grande, porque eu já não como frango com cheiro. É ruim. Frango corim, por exemplo, frango... como é que fala? Frango orgânico e tal, não tem cheiro, tá? Mas o frango normal tem muito cheiro. Então, você vai preparando esse frango, tirando desse frango, né? O que ele tem de ruim para você. Qual a finalidade? Vamos lá. Eu acabei de explicar, né, Rô? Mas eu vou falar de novo, porque você tá falando do limão. Olha, ótima pergunta, Rô. Não tem a mesma função. O limão e o vinagre não tiram o cheiro. O limão e vinagre, ele pode desinfetar, mas a cachaça desinfeta mais ainda, mata mais a bactéria. Então, a cachaça, ela é a única que tira o cheiro. Pode fazer que vai dar certo. Se você depois quiser colocar limão, tudo bem, na hora de temperar, colocou a cachaça, deixa lá de molho pelo menos 1 hora na água. Aí você escorre, se você desejar, escorre. Aí você tempera com limão. Aí seu frango vai ficar incrível. Aí você deixa temperado um dia pro outro. Limão, alho, sal, né? Cúrcuma. Aí você faz como você desejar. Aí você vai ver a diferença. Faz na cachaça e sem a cachaça. Outra coisa importante. Se você vai deixar o peito de molho grande, sem cortar, quanto mais você cortar o frango, mais a cachaça penetra e mais o frango vai ficar macio, tá bom? Mais macio ainda. Então é importante você deixar na cachaça em pedaços. Ruth, mas eu quero o peito todo. Ok, fura ele com faca para entrar. Depois que ele cozinha, ele refaz aquele furo, tá? Não se preocupe. Porque você vai desfiar, né? Você vai desfiar ou vai fazer alguma coisa do gênero, tá? É maravilhosa essa dica, uma dica incrível que funciona maravilhosamente bem, gente. Orgânico melhor, nem se compara, Alicia. Orgânico é muito melhor, mas eu não posso ficar dependendo do orgânico, ninguém pode, porque não é tudo que é orgânico, né? Frango orgânico, frango já tá caríssimo, imagina ainda comprar orgânico. A gente precisa pensar em todo mundo, imagina. Eu não compro frango orgânico, eu acho muito caro também, eu não compro frango orgânico. Então você tem que saber manejar as suas coisas. Você tem que aprender a fazer isso. Isso é algo que eu ensino no Clube Ametista. Você tem que aprender, você tem que lidar com as situações conforme elas chegam. Você tem que raciocinar a base para você, a partir da base, conseguir ficar totalmente independente. Beijo no coração, fiquem bem e até amanhã. Beijo, beijo.